Olá, amigos e amigas da TV Suprem. Nós estamos mais uma vez reunidos para o nosso Papo Suprem. Hoje, um programa que, de certa forma, surpreendente. Nós vamos falar de um novo partido político chamado Animais, e para isso a gente conta com a presença do Dr. Frank Alarcon, que é doutor em Ética e Bioética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ele tem uma formação mais ampla. E o tema envolve muita coisa, nós vamos ver isso. Seja muito bem-vindo, Frank. Obrigado, Fernando, eu que agradeço. Então, fala um pouco como é que é a sua trajetória para chegar nesse ponto que você se encontra hoje na iminência de formar o partido. Bom, eu sou um dos porta-vozes desse coletivo, deste partido político, Animais, que está em via de oficialização, né, já autorizado pelo TSE, mas a minha história ela começa muito antes disso. Eu milito na causa animal, assim como todos os meus outros colegas, há muito tempo. E o que me levou, de uma certa maneira, a cursar, por exemplo, o curso de Biologia. Eu sou biólogo pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Depois eu comecei a fazer mestrado em Físico-Química pela USP e, finalmente, eu fiz o doutorado em Bioética e Ética Aplicada pela Universidade Fluminense, Federal Fluminense, que fica em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Então, se você analisar a militância na causa animal, o meu engajamento na questão da biologia, do estudo da vida, das suas nuances, eu diria que as coisas se misturam tanto que eu não sei dizer quando começou. Né? Desde pequeno eu convivo com animais e vejo neles companheiros, irmãos e, enfim, personagens merecedores de toda a atenção e respeito possível. Eu notei que vocês falam animais humanos e não humanos. Sim, correto. Eu queria que você dissesse um pouco para a gente como é que a gente aborda isso, porque existe a ideia de que o ser humano é superior ao resto da criação, em alguns segmentos, né? Okay. Como é que vocês trabalham com essa ideia de humanos e não humanos? Bom, a ideia de que o Homo sapiens, o animal humano, que somos nós somos animais também, seja superior às outras categorias vivas é equivocada. Porque a gente precisaria qualificar superior em que exatamente? Humanos compõem sinfonias, poesias, constroem máquinas, Exato. Mas outros organismos são capazes de habilidades que nós sequer imaginamos um dia conseguir. Vou dar um exemplo do morcego. O morcego é um animal praticamente que se orienta através da ressonância do som que ele emite através do seu grito. Exato, é uma ecolocalização. Nós descobrimos a tecnologia do radar a questão de algumas décadas, durante a Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Então, a gente nunca vai poder saber qual é a experiência de um morcego, ou de um elefante, ou de um peixe, ou sequer de um inseto, que também são animais. Então, a ideia de que o ser humano é superior a outras categorias, ela já por si só é equivocada por esta questão fática. Eu não estou nem abordando questões de ordem religiosa, espiritual, porque a gente entraria numa seara que é ainda mais subjetiva, mais difícil de estar sujeita a comprovação. Sutil, né? Exato, né? Você talvez tenha uma inclinação religiosa, eu talvez tenha outra, e aí vira uma discussão interminável. Agora, essa ideia de que os animais eles têm a sua importância muda completamente a postura do homem perante a natureza, né? Porque eu não gostar de morcego ou gostar de elefante, essas coisas, e tratar todos numa vala rasa, isso não acrescenta ao homem uma visão mais profunda da natureza, né? É correto. Veja, não se trata tanto de gostar ou não de um determinado animal, mas de ter respeito. Eu não preciso gostar de pessoas que vivem em algum cantão do mundo, que pertencem a alguma etnia ou algum credo, para respeitá-las. Eu sequer preciso conhecê-las. Então, eu acho que a ideia do respeito coloca o ser humano, o animal Homo sapiens, nós, numa situação em que devemos enxergar o outro. Quem é esse outro? Né? O outro habitante deste condomínio chamado planeta Terra. Que influencia, né, a natureza. Totalmente, estamos interligados. Né? Em geral, as pessoas dão uma conotação mística a essa questão, estamos interligados, mas não, estamos de fato interligados. Né? O que animais fazem no seu dia a dia, produzem como substâncias ou consomem recursos, nos afeta. E nós também
no nosso estilo de vida, de consumo de carne, de produção de gases poluentes, de ocupação demográfica, nós também afetamos os outros organismos, animais e não animais. Vegetais, por exemplo, também são organismos deste planeta, de uma outra natureza, mas todos nós afetamos a existência um do outro. E seria muita arrogância, seria muita irresponsabilidade que nós ignorássemos isso. Tanto é que estamos vivendo hoje uma situação histórica bastante complexa, muito em função desse posicionamento. Inclusive, pela primeira vez na história da humanidade, o homem está pondo em risco a natureza. Correto. Porque há 60 milhões de anos atrás teve um meteoro, acabou com os dinossauros, etc. Mas hoje, por exemplo, é o caso do urso branco e outros animais que estão entrando em extinção pela relação do homem com a natureza. Nesse sentido, quer dizer, falar de animais é falar de um conjunto. Corretíssimo. Fala um pouco sobre isso. Eu vou te dar alguns números que, às vezes, as pessoas não têm dimensão e são assustadores. O animal Homo sapiens, enquanto espécie, ele tem cerca de 200 mil anos. O registro civilizatório mais antigo que a gente tem conhecimento tem cerca de 10 mil anos. Há mais ou menos 250 anos, na época da Revolução Industrial, éramos 1 bilhão de exemplares humanos no planeta. Passados quase 300 anos, nós somos 7,3 bilhões. Então veja que no intervalo de praticamente 3 séculos, o nosso numerário aumentou de tal forma, e essas pessoas que agora estão entre nós, elas ocupam espaço, consomem recursos, produzem dejetos. Isso vale também para os outros organismos vivos. Então, num curto espaço de tempo, nós, enquanto organismo vivo, estamos causando um impacto tremendo. O planeta já viveu outras eras de extinções. Isso não é uma novidade, mas da forma como está acontecendo, parece que ela pode ser talvez a derradeira. E este é o problema, né? Não bastasse o fato de nós sermos cúmplices nesse processo de extinção e de maltrato e de desgaste ambiental planetário, talvez ele seja o definitivo, colocando em risco a nossa própria espécie. Mas, além do risco à nossa própria espécie, o simples fato de que outras espécies estão ameaçadas, sejam de entrar em extinção ou não, porque existem muitas espécies que existem em tão grande quantidade que não parecem estar vivendo esse perigo. É um absurdo que a gente ignore esses outros organismos, esses outros coabitantes do planeta. Então, eu acho que é um momento mais do que necessário discutir isso. Quer dizer que nós vamos falar no próximos blocos sobre o Partido Animais. Quer dizer, o Partido Animais tem um escopo muito maior do que se referir a animais não humanos. Ele fala da natureza, ele fala de tudo. Corretíssimo. Tá certo. Bem, meus amigos, nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a falar com o Dr. Frank Alarcon sobre o Partido Animais, que vai surgir com uma proposta muito maior. Voltamos já. Bem, amigos, voltamos para esse segundo bloco, falando com o Dr. Frank Alarcon, um biólogo com doutorado em bioética e ética, e nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a natureza, e eu queria continuar falando isso, porque existe uma exploração do homem com relação aos reinos, aos animais, etc., que está pondo em risco o próprio homem. Você já falou isso, gostaria de saber se você quer acrescentar alguma coisa agora. Olha, eu sou vegano, né? O que é veganismo? O que é um veganismo? O que é uma pessoa que adota o posicionamento pelo veganismo? É alguém que tenta afastar-se de qualquer produto ou serviço, ou enfim, meio que explore animais não humanos. Que leve o sofrimento, né? É um pouco além de levar o sofrimento, porque o simples fato de você instrumentalizar um outro organismo, neste caso um animal não humano, ele já é visto pelos militantes dos direitos animais como algo equivocado, algo errado. Mesmo que o animal não estivesse sofrendo, mas eu estivesse instrumentalizando, isso já seria reprovável, né? Então, eu, como vegano, por que eu abordei isso? É que, você vê, eu estou aqui falando com você, eu sou uma pessoa saudável, assim como vários outros veganos, e eu aboli, por exemplo, da alimentação, não somente, mas, por exemplo, da alimentação, o consumo de qualquer derivado animal, há muito tempo, há muitos anos.
E eu estou aqui vivo, saudável, falando com você. E existe esse mito de que a gente precisa explorar o outro para poder ter uma vida plena, o que é uma completa mentira. Exatamente. Então, além da questão da saúde, tem uma questão ética, essa é a primordial. Eu não posso, eu não devo, eu não quero explorar o outro. E eu adoto isso como filosofia de vida. As pessoas pensam que os animais não sofrem, né? Aliás, recentemente teve um congresso que os neurocientistas falaram, agora não dá mais para dizer que não sabia. Correto. Sobre esse congresso, quais foram os últimos resultados da neurociência? Olha, essa manifestação, que é conhecida como a Declaração de Cambridge, ela foi proferida em 2012, ela justamente diz que o peso das evidências científicas, ela não tem mais como negar que animais não humanos estejam dotados de todo o substrato necessário para manifestações de estados de consciência. Portanto, nós deveríamos ter outra conduta em relação aos animais não humanos. Qual é o estado atual? Após essa declaração de Cambridge, que é uma declaração endossada por diversos neurocientistas renomadíssimos. Infelizmente, a conscientização, a adoção desse postulado ainda é muito incipiente. A comunidade científica, por exemplo, a indústria, a própria indústria do entretenimento ainda considera que animais são coisas, são objetos, são instrumentos. Que não sofrem, né? Que não sofrem, o que é um absurdo sem tamanho, porque qualquer pessoa que tenha convivido, ainda que momentaneamente, com um cão, com um gato, com uma ave, seja de que maneira for, ela percebe que aquele animal tem uma personalidade, né, tem uma vida psíquica. É próprio, né? Isso, tem uma visão de mundo. Né? Nós que militamos pelos direitos animais, nós dizemos que os animais são dotados de senciência. O que é a senciência? Percepção. É a capacidade de perceber, de experimentar o mundo de forma subjetiva. Logo, se é subjetiva, animais não são objetos. E, portanto, se têm experiência subjetiva, são pessoas, são dotadas de personalidade. Dessa ideia de que os animais são sencientes e não dá para dizer que eles não sofrem, surgiu o direito dos animais ou é anterior a isso? Veja, a percepção da senciência nos organismos não humanos, ela é anterior à categoria, vamos dizer assim, de luta por direitos animais. Grandes filósofos renomados da tradição ocidental já discutiam a questão da senciência dos animais, da capacidade dos animais não humanos de viverem um mundo de uma forma muito peculiar. Com todo esse tipo de reflexão, a pauta dos direitos animais, ela se estabeleceu com muita força a partir da década de 70. Existe uma obra de um filósofo chamado Peter Singer, que é tida, né, como o ponto inicial dessa discussão de maneira mais ampla. E a partir daí, claro, a pauta dos direitos animais, ela recebeu várias contribuições de diversos estudiosos intelectuais, existem correntes dentro da pauta de direitos animais, e hoje o assunto está ganhando uma proporção imensa, o que é muito bom, porque justamente cria essa situação em que o ser humano precisa pensar a sua relação com os outros organismos vivos deste planeta. Bem, nesse sentido, o que você falaria para quem nos assiste sobre a conscientização de tratar os animais como uma continuação de si mesmo ou não para ser abusado da forma que quiser? Olha, eu acho que qualquer pessoa que discurse pela paz, pela não violência, pela justiça, pelo respeito, ela tem que ter como premissa o cuidado do outro. E aí eu volto a repetir, eu repito o que eu já disse. Quem é o outro? O outro é apenas um membro da minha família, do meu bairro, do meu país, da minha espécie. O outro é exatamente todo aquele indivíduo que percebe o mundo, que tem essa experiência psíquica, cognitiva, muito peculiar, que nós talvez jamais saibamos como ela é, e que ela é merecedora de respeito. E compartilha o mesmo espaço. E compartilha o mesmo espaço. O planeta Terra é um condomínio. Nós somos aquele habitante do condomínio, mal educado, que faz barulho depois das 10 horas, joga lixo onde não deveria, não cumprimenta os colegas. Nós somos esse habitante mal educado, infelizmente. E, então, portanto, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão e repensar se isso faz algum sentido. Porque de tudo que você está falando,
a gente entende que é uma outra proposta de ser humano. Perfeito. Porque ser humano do jeito que é hoje, por exemplo, num certo país da América do Sul tem pato ao cesto, tem vaquejada, tem uma série de coisas. Isso remete o ser humano a uma posição de completa insensibilidade à vida e à natureza da vida. Perfeito. Exatamente isso. Existe uma insensibilidade produzida deliberadamente nos indivíduos da nossa comunidade. A gente vê como o tempo todo a gente quer ensinar as crianças. Veja só que curioso, eu falei crianças aqui, mas as crianças elas têm uma inclinação muito natural, muito espontânea a gostar dos bichinhos, né? Os brinquedos, tem uma porquinha, tem uma vaquinha, mas daqui a pouco a criança cresce e ela está comendo esses animais que antes eram amigos dela. O que aconteceu nesse meio tempo? A nossa sociedade, deliberadamente, ela ensina as crianças a desrespeitar e ignorar o outro. No caso aqui, o outro não humano. E não me parece que seja correto. Então, realmente, a pauta dos direitos animais, as pessoas que adotam o veganismo, as pessoas que são simpáticas à percepção do outro, elas não podem mais lidar com esse absurdo. E quando acontece essa reflexão, quando as pessoas acordam, é difícil voltar atrás. Bem, nós vamos encerrar esse bloco deixando esse convite a quem nos assiste, que não se trata só de tratar dos animais como dando alimento ou sendo um animal da minha estimação. Nós estamos tratando da natureza, nós estamos nos tornando gente ao tratar dos animais. Nós vamos voltar a falar nisso no próximo bloco, voltamos já. Bem, meus amigos, nós voltamos para o último bloco nosso, falando com o Dr. Frank Alarcon, e agora nós vamos particularizar um pouco mais a discussão, esperando que todos tenham entendido a importância do ser humano se fazer humano lidando com a natureza e com os animais. Me fala um pouco sobre o Partido Animais, que deixa todo mundo um pouco confuso, porque pensa que vai estar só interessado no direito dos animais, etc. Você me falou que é muito mais amplo. Explica um pouco para a gente e sobre a formação do partido. Sim, o Partido Animais, ele tem como pauta primordial a questão dos animais não humanos. Mas, veja, como eu já antecipei, nós também somos animais. Então, o Partido Animais, ele tem uma pauta muito inclusiva. Ela quer trabalhar com a causa humana, mas também com a causa não humana. E quando eu digo causa não humana, eu estou falando de animais vertebrados, invertebrados, aquáticos, terrestres, subterrâneos, animais de grande porte, de pequeno porte, animais exóticos, animais silvestres, animais domesticados, animais ditos como de produção, enfim. E não somente os animais, mas o meio no qual eles estão inseridos. Então, estamos falando também de meio ambiente. Então, o nome animais, ainda que remeta a uma compreensão talvez um pouco equivocada, ele quer falar de uma gama de assuntos muito, muito ampla. E eu exemplifiquei aqui algum desses personagens. O Partido Animais, ele surgiu como ideia já há muito tempo, mas ele tomou forma, efetivamente, desde dezembro de 2015, do ano passado, né? Começamos a trabalhar sobre os trâmites burocráticos exigidos, né, pela nossa Constituição, enfim, pelo nosso regramento, e hoje estamos no momento de recolher assinaturas para que este partido se torne uma realidade. O TSE já nos autorizou a buscar as assinaturas em todo o território nacional de pessoas simpáticas à pauta de um partido como o nosso. Nós, enquanto partido, potencialmente um partido, nós temos inclusive o acolhimento de várias entidades, de vários personagens, inclusive de outros partidos políticos. Eu vou dar um exemplo. O Partido da Espanha, o Partido Animalista Espanhol, é um partido que já expressamente nos encoraja a transformar o Partido Animais numa realidade. E não somente o Partido Espanhol, existem outros partidos animalistas no mundo e percebemos que existe o desejo da formação, da construção de uma rede para discutir esse assunto em escala mundial. Quer dizer, já a ideia de Partido Animais já existe em outros países. Sim. Sim. E aqui, vocês estão começando em 2015, quantas assinaturas vocês já conseguiram?
Veja, a nossa meta, o que nos é exigido é que tenhamos 500 mil assinaturas validadas pelo TSE. Essa é uma exigência para qualquer sigla partidária que se queira tornar oficial. Nós estamos, assim, começamos há poucos dias atrás e as pessoas estão muito eufóricas, justamente querendo preencher as fichas, colocando seus dados eleitorais, que é uma demanda, né, da burocracia. Então, estamos no começo dessa fase, estamos bem no começo. Mas eu não tenho dúvida alguma de que essa avalanche de intenções de pessoas que queiram que um partido como o nosso exista, para que seja justamente uma ferramenta de acesso, de uso de todos os brasileiros que se importam com a causa animal, essa avalanche vai ser imensa. Então a gente, na verdade, já tem sentido esse feedback e está sendo muito bonito, está sendo bem legal. E qual é, em termos práticos, o que vocês vão fazer em novembro aqui deste ano no Congresso? Vocês vão assinar algum documento, vão fazer oficializar alguma coisa? Veja, nós estamos o tempo todo transitando dentro das casas legislativas ou do Executivo, sempre atentos a questões que atinjam, né, animais de qualquer porte, de qualquer natureza. Então, por exemplo, aqui no Congresso, nós estamos neste momento vivenciando um momento bastante delicado, onde algumas mudanças legislativas estão querendo ser colocadas de forma sólida, que podem causar um retrocesso à causa animal, à proteção animal, de uma maneira jamais imaginada no país. Então, uma das razões pelas quais nós também estamos aqui em Brasília, por exemplo, hoje, né, desde ontem e na semana seguinte, é justamente nessa luta de convencimento dos parlamentares a que não levem essas propostas legislativas adiante. Você tem algum exemplo de alguma delas? Olha, recentemente houve a decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade, né, da prática das vaquejadas, e somente esta questão criou uma balbúrdia, né, um problema muito grande com aqueles que vivem da exploração dos animais desse tipo de prática. Justamente isso foi o estopim para que várias peças legislativas absurdas estejam sendo propostas agora. Então, hoje, assim, no prazo dessas últimas horas, nós estamos lutando com todas as forças enfim, pela aceitação, pela obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, pela não prática das vaquejadas, que já são reconhecidas como práticas absolutamente cruéis e insensíveis com relação aos animais não humanos. E a estrutura do partido? Vocês estão sediados no Rio de Janeiro? Veja, o partido ele é composto de 10 articulações, né? Cada articulação com 2 membros, articulações nas mais diversas esferas, articulação executiva, articulação de comunicação, articulação de movimentos sociais. Os porta-vozes, por exemplo, são uma dessas articulações, e os membros, eles ocupam os mais diversos estados do Brasil. Temos gente de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Piauí, temos gente de Manaus. São muitas pessoas que formam essa executiva, mas por trás dela existe um conjunto de uma centena de fundadores, todos veganos, diga-se, né, que justamente participam dessa questão da formação do partido. Então, respondendo a sua pergunta, onde nós estamos sediados? Nós estamos sediados no Brasil inteiro, porque nós existimos no Brasil inteiro. E essa, na verdade, é uma das coisas mais bonitas desse movimento, saber que nós estamos em todo o país, só precisamos de organização. Gostaria que nesse final de entrevista você desse as suas considerações finais e de certa forma, tocasse nessa ideia de que a natureza é muito ampla, de que homens, animais e todos estão todos interligados. Então, falar de partido animal é falar também da regeneração humana. Perfeito. Eu usaria esse tempo que você me concede para fazer um chamamento à sociedade brasileira, a todo cidadão brasileiro que seja simpático à causa animal, mesmo que aquela pessoa não seja uma profunda conhecedora do assunto, mas que ela perceba a necessidade de considerar o outro com todo o respeito necessário, que nos apoie na construção desse partido. E como ela pode nos apoiar? Nós estamos no momento de recolher assinaturas. É uma ficha organizada pelo TSE, onde a pessoa preenche com seu nome, dá alguns dados eleitorais muito singelos, e esse conjunto de fichas é o que vai ser apresentado ao TSE para que nós passemos a existir de fato. Então, o meu chamamento à sociedade
é que as pessoas visitem o nosso site www.animais.org.br, se informem da natureza de filosofia do partido, de quem são seus membros, como podem fazer para assinar essa ficha de apoiamento do partido e que inclusive se voluntarizem a recolher assinaturas em nome do Partido Animais. Nós ficaríamos tremendamente felizes se em cada município brasileiro existissem pessoas dispostas a buscar assinaturas, buscar esse apoio, porque isso mostraria não somente a força da causa animal no Brasil, o que seria excelente, né? Imagina você conseguir 10 milhões de fichas preenchidas, você apresenta isso para o TSE, para o governo brasileiro e diz, olha, nós somos 10 milhões de pessoas que se interessam por esse assunto. Não tem nenhum partido, né, com tanta gente, ou tem? Olha, o partido com o maior número de filiados no Brasil hoje me parece que é o PMDB. Não chega de longe à escala de 1 milhão de pessoas de filiados, né? Porque, veja bem, uma coisa é ser simpatizante, outra coisa é ser filiado. Essa ficha de apoiamento não é de filiação, é de apoio. Significa que as pessoas estão dizendo, queremos que um partido desse exista. Se eu vou me filiar a ele, essa é outra história, né? É um outro passo. Mas nós pedimos hoje a cada um dos seus telespectadores que acompanham este programa, que se voluntarizem a assinar a ficha e, quem sabe, por que não, a coletar também assinaturas de outras pessoas. Então, www.animais.org.br para trabalhar junto conosco e transformar esse projeto numa realidade. Trabalhar junto conosco é trabalhar para a regeneração humana também. Perfeito. Porque o partido chama animais, mas animais é tudo. É um convite que fica para quem nos assiste. Eu quero agradecer muito sua presença. Eu que agradeço. Uma pessoa de pouca idade, já um ideal tão grande, né? E os estudos continuam à sua disposição. Então, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado a você e a todos os seus telespectadores. E você também, até o próximo programa do Papo Supra.